Ele só queria conhecer o pai. Mas o que descobriu mudou sua vida para sempre. Antes de começar essa história cheia de emoções e reviravoltas, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas. Aqui você encontra histórias surpreendentes, com finais que ninguém imagina. E se curtir o vídeo, deixa o like, isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora, prepara o coração, porque essa história vai te prender do começo ao fim. O som metálico da caixa de correio se fechando ecoou na pequena rua de terra batida. João, 23 anos, franzino, cabelo bagunçado e camiseta desbotada, caminhava de volta para casa depois do turno no mercadinho da esquina. Não esperava nada além de contas atrasadas. Mas naquele dia, em meio a panfletos políticos e boletos vencidos, havia algo diferente. Um envelope branco. Sem remetente. Sem carimbo. Apenas seu nome, escrito à mão, com uma caligrafia firme, quase elegante. Aquilo já era esquisito o suficiente. Ele olhou para os lados, como se alguém fosse sair de trás de um carro e gritar pegadinha. Mas a rua estava vazia, como sempre. Abriu o envelope ali mesmo. Uma única folha. Uma única frase, centralizada e escrita em letras maiúsculas. Seu pai está mais perto do que você imagina. Ele leu e releu, como se a frase fosse mudar sozinha. Aquilo era um trote? Um erro? Alguém confundiu os nomes? Mas dentro dele, algo gelou. Um sentimento que ele nem sabia que ainda carregava, curiosidade. Ou talvez, um buraco antigo pedindo para ser preenchido. Desde criança, João perguntava sobre o pai. E desde criança, ouvia a mesma resposta. Esquece isso, filho. Ele nunca fez parte da nossa vida. E com o tempo, ele fingiu esquecer. Como se arrancasse um pedaço de si e escondesse no fundo de uma caixa imaginária. Mas agora a caixa estava aberta. E ele não ia conseguir fechá-la de novo. Chegou em casa ainda com o envelope na mão. O cheiro de alho refogado vinha da cozinha. Sua mãe, Vera, mexia uma panela de arroz com feijão, do mesmo jeito que fazia há mais de 20 anos. Mãe, ele disse, firme, entrando sem rodeios. Quem é meu pai? Ela congelou. A colher de pau parou no ar. Lentamente, ela se virou. Os olhos dela encararam os de João. Então, ele colocou o bilhete sobre a mesa, bem à vista. Ela olhou para o papel como se ele fosse um fantasma do passado. Onde você pegou isso? Estava na caixa de correio. Alguém deixou. Sem nome, sem nada. Ela se sentou, como se as pernas não a sustentassem. Ficou em silêncio por vários segundos. Até que soltou um suspiro longo. E murmurou. Eu achei que nunca teria que falar disso. Então é verdade? Ele existe? Ela assentiu, devagar. Existe. Mas você nunca precisou dele. Você cresceu forte, do seu jeito. Isso não responde minha pergunta. Ela hesitou. Então se levantou e saiu da cozinha. João ouviu o rangido do armário velho do corredor. Ela voltou com uma caixa de papelão nas mãos. Em cima, poeira e fita adesiva já gasta. Colocou sobre a mesa sem dizer nada. João abriu. Dentro, lembranças. Cartas antigas, fotografias desbotadas, uma correntinha de ouro com uma letra J minúscula, igual à que ele usava quando era pequeno. E então, a foto. Uma imagem antiga de sua mãe, mais jovem, ao lado de um homem alto, mas com o rosto rasgado fora da imagem, como se tivesse sido arrancado com raiva. Por que rasgou? Porque doeu. Porque eu queria esquecer. Mas eu nunca consegui de verdade. Quem é ele? Ela apertou os olhos. Engoliu seco. Eu não posso dizer. Mãe, chega de me proteger. Ela respirou fundo. Com os olhos cheios d'água, disse. O nome dele não é importante agora. O que você precisa saber é que ele não sabia que você existia. Como assim? Quando eu contei que estava grávida, eu nunca cheguei a contar, na verdade. Ele era casado. Com outra mulher. Com uma família inteira. E estava prestes a entrar na política. Eu fui embora antes que ele pudesse sequer desconfiar. João sentiu o estômago embrulhar. Você fugiu? Eu te protegi. Era melhor assim. Acredite. Se eu tivesse contado, ele teria feito de tudo para te esconder. Ou pior. Quem é ele? Eu não posso te dizer, João. Mas te dou uma pista. Ela pegou a foto e apontou profundo. Veja esse símbolo aqui, nesse prédio. É um brasão. Foi ali que tudo começou. Se você quiser respostas, é onde deve ir. João olhou o detalhe. Um brasão com uma águia de asas abertas. Ele não sabia o que aquilo significava. Mas tinha certeza de uma coisa. Aquela carta não apareceu por acaso. E quem quer que tenha enviado, queria que ele soubesse a verdade.
A caixa de papelão ficou aberta sobre sua cama. Ele relia as cartas amareladas, observava cada fotografia com um olhar de detetive, como se algum detalhe pudesse gritar a verdade que sua mãe se recusava a dizer em voz alta. Mas era aquela foto rasgada que mais o consumia. O pedaço de papel arrancado com raiva havia deixado apenas um contorno vago de ombro e parte de um terno escuro. E no canto da imagem, aquele símbolo, uma águia de asas abertas, com um brasão dourado atrás. Era pequeno, mas nítido. Com um pouco de contraste, parecia até um logotipo oficial. Mas de onde? João pegou o celular e começou a pesquisar. Tentou por brasão com águia, símbolo político, insígnia brasileira, mas nada levava direto ao que queria. Até que, numa varredura de imagens no Google, um resultado chamou sua atenção. Um brasão semelhante aparecia na fachada do Clube Alencar, um edifício antigo no centro de São Paulo, conhecido por sediar eventos de empresários e políticos. Coração acelerado, ele clicou no site do clube. E ali, entre os membros fundadores, o nome que mudaria tudo apareceu: Gustavo Alencar. Um frio percorreu sua espinha. Era um nome que ele já ouvirá no noticiário. Um empresário renomado, dono de construtoras, financiador de campanhas políticas e pré-candidato ao Senado. Um homem de terno bem cortado, sorriso calculado e sempre rodeado de repórteres. A ideia de que esse homem pudesse ser seu pai parecia absurda. Mas a coincidência era grande demais para ignorar. Na manhã seguinte, João acordou decidido. Tomou café em silêncio, pegou a foto e foi até a sala. "Mãe, eu encontrei o símbolo", disse, colocando a imagem à frente dela. Ela olhou, cansada. "Eu sabia que ia fazer isso. Gustavo Alencar. É esse o nome, não é?" Vera apertou os olhos. Seu rosto enrijeceu. Mas não respondeu. "Mãe, você não entende. Eu preciso saber. Não é só por mim. É por você também. A gente vive há anos sem respostas. Você carrega isso sozinha desde que eu nasci. Não tá cansada?" Ela suspirou. Levantou-se da cadeira, sem dizer nada, foi até o armário do corredor novamente. Dessa vez, voltou com um envelope menor, selado com durex antigo. "Eu guardei isso, para quando você estivesse pronto." João abriu o envelope. Dentro, uma foto inteira, a versão original da imagem rasgada. Lá estava sua mãe, jovem, com um sorriso apaixonado. Ao lado, um homem alto, de olhos intensos, cabelo bem penteado, e uma expressão que misturava charme com frieza. Era ele. Gustavo Alencar. Não havia dúvidas. Era o mesmo rosto que hoje estampava os jornais. A mesma postura elegante, agora com rugas e cabelos grisalhos. João passou a mão na foto, como se pudesse extrair dele algum afeto, algum sinal de paternidade. Mas tudo o que encontrou foi distância. "Ele nunca soube?" perguntou. "Nunca. E nunca poderá saber", respondeu Vera. "Por quê?" Ela hesitou. Depois, disse algo que ele jamais esqueceria. "Porque homens como ele não aceitam filhos fora do script perfeito que criaram para si. E você nasceu de verdade. Ele vive de aparência." A frase ecoou como um trovão na mente de João. Mas aquilo não o impediu. Pelo contrário. No fundo, ele sabia, a história estava apenas começando. E se Gustavo Alencar era seu pai, ele descobriria por conta própria. Mesmo que tivesse que entrar sozinho no mundo que nunca o quis por perto. João saiu de casa com a imagem do pai gravada na mente. Não havia dúvidas, era Gustavo Alencar. A mesma postura altiva, o sorriso de quem sempre sabe mais do que diz, e o olhar frio, de político treinado. No bolso, guardava a fotografia completa. No celular, um bloco de anotações com tudo o que tinha conseguido descobrir até agora. O brasão, o nome do clube, a cidade. Pegou um ônibus para São Paulo ainda na madrugada. 4 horas de estrada com o coração acelerado. Durante o trajeto, tentava ensaiar como se aproximaria. Não queria parecer como um filho perdido e ser tratado como oportunista. Mas também não podia agir como um completo estranho. Chegou à capital já com o sol alto. Pegou um metrô, depois caminhou até o prédio do Clube Alencar. Era imponente. Fachada de pedra escura, colunas gregas, e uma enorme águia dourada sobre o portão principal. O mesmo símbolo da foto. Ele parou ali, olhando para cima. Aquela imagem, que antes era um detalhe borrado, agora era um monumento real, ameaçador. Estava no lugar certo. "Posso te ajudar?" perguntou um segurança alto, com crachá no peito. João sorriu, tentando parecer confiante. "Vim entregar um convite. Sou de um projeto estudantil. Posso só dar uma olhada na recepção?" O segurança hesitou. João colocou a mão no bolso e tirou um papel qualquer, fingindo ser o tal convite.
O homem avaliou por 2 segundos, com um suspiro impaciente, liberou a entrada. João entrou devagar. O salão principal era como um palácio. Quadros antigos, carpete grosso, cheiro de cera e perfume caro. Havia poucos funcionários circulando. No canto, uma mulher de terno digitava algo no notebook. Ele aproveitou a distração para seguir por um corredor lateral. Subiu 2 andares e encontrou uma porta com uma placa dourada. Diretoria, Gustavo Alencar. Seu coração bateu forte. Tentou girar a maçaneta. Trancada. Mas logo ao lado, havia uma pequena antessala com poltronas e uma estante de vidro. Ele entrou e começou a observar. No canto, uma foto recente. Gustavo com a filha, uma jovem de cabelos castanhos e sorriso aberto. Pareciam íntimos, verdadeiros. Não como os retratos posados para a campanha. João pegou a moldura e virou. Havia uma dedicatória atrás. Para o melhor pai do mundo. Com amor, Lívia. Aquilo mexeu com ele. Não sentia raiva da garota. Sentia inveja. Ela teve tudo que ele não teve. Atenção, proteção, carinho. E mais do que isso, reconhecimento. Por um instante, pensou em ir embora. Em rasgar tudo e esquecer o assunto. Mas então notou algo atrás da estante, uma porta entreaberta. Uma sala menor, possivelmente um arquivo. Entrou. Estava escuro. Acendeu a luz e viu dezenas de pastas organizadas por ano e por campanha. Começou a abrir gavetas. Documentos, fotos, doações, relatórios. Até que encontrou algo que fez seu sangue gelar. Cadastro de nascimento, João Lima da Cruz. Mãe, Vera Maria da Cruz. Nome do pai, não declarado. Era uma cópia do seu registro. Mas, como aquilo estava ali? E então, no verso, havia um post-it escrito à mão. Filho dela. Monitorar discretamente. João sentiu o chão sumir sob os pés. Gustavo sabia. Ou ao menos, suspeitava. E o pior, ele vinha sendo observado. Mas por quê? E quem mais sabia? O sol já estava baixo quando João deixou o Clube Alencar. As ruas de São Paulo estavam mais cinzas do que nunca. Cada passo parecia pesado. O bilhete colado no verso do seu registro de nascimento não saía de sua cabeça. Filho dela. Monitorar discretamente. Gustavo sabia. Ou, no mínimo, suspeitava. João se sentia dividido entre raiva e medo. Raiva por ter sido vigiado, por sua história ter sido tratada como um arquivo empoeirado de campanha. Medo, porque agora ele entendia a dimensão de quem era Gustavo Alencar. No táxi de volta à rodoviária, pediu para o motorista dar uma volta no quarteirão do prédio de Gustavo. Um condomínio de luxo em Higienópolis. Portaria blindada, seguranças discretos, carros importados. Ali morava o homem que poderia ser seu pai. Um homem que controlava empresas, influenciava decisões políticas e tinha, ao que tudo indicava, um interesse direto em manter João longe. Nos dias seguintes, João voltou para casa, mas não conseguiu descansar. Começou a mergulhar na vida de Gustavo Alencar. Passava horas em cibercafés lendo reportagens, entrevistas, assistindo vídeos de campanhas. Gustavo era tudo que João não era. Rico. Respeitado. Articulado. Tinha uma filha, Lívia, formada em relações internacionais, com perfil público no Instagram repleto de viagens, festas elegantes e causas sociais. Ela parecia, curiosamente, humana. Não carregava o mesmo ar impenetrável do pai. Num dos vídeos, João viu Gustavo discursando em um evento empresarial. O Brasil precisa de líderes comprometidos com a verdade e com a família. A família é a base de tudo. João riu, amargo. Hipócrita, murmurou. Na semana seguinte, decidiu voltar a São Paulo. Não podia deixar as coisas assim. Dessa vez, não queria apenas investigar. Queria ver Gustavo de perto. Sentir sua energia. Testar a reação. E, quem sabe, se aproximar, mesmo que ainda sem revelar a verdade. Pegou um terno emprestado com o vizinho, um garçom que trabalhava em casamentos. Foi até um evento público em um hotel de luxo, onde Gustavo daria uma palestra. Na entrada, fingiu ser parte da equipe de comunicação. Pegou um crachá de alguém distraído e entrou no auditório. O ambiente era frio, controlado, cheio de empresários em networking e jornalistas com microfones e câmeras a postos. Gustavo apareceu no palco. Alto, imponente. O mesmo rosto da foto. João observava como se visse um holograma. Era ele. Em carne, osso e arrogância. Precisamos de coragem para enfrentar os desafios do país, dizia Gustavo. E tudo começa com os valores que ensinamos dentro de casa. A palavra casa pareceu pesar no peito de João.
Quando a palestra terminou, ele se misturou entre os convidados. Esperou o momento certo. E quando Gustavo saiu do palco, cercado de assessores, João avançou. Não para confrontar. Só para olhar nos olhos dele. Senhor Gustavo. Chamou. Gustavo parou. Virou-se. Os olhos dele encontraram os de João. Por um segundo, o mundo parou. O olhar do político vacilou por meio segundo. Algo ali, reconheceu. Sim? Respondeu, mantendo o tom neutro. Desculpe incomodar. Eu sou estudante de História Política. Queria só dizer que admiro sua trajetória. Sua forma de falar sobre família me tocou. Gustavo manteve o olhar por mais um instante. Qual o seu nome? João. João Lima. Pela primeira vez, Gustavo hesitou. Foi rápido. Quase nada. Mas João percebeu. Obrigado, João. Continue estudando. O país precisa de jovens interessados. Ele sorriu, mas seus olhos não sorriram. Virou-se e seguiu. E então João teve certeza. Ele sabia. A dúvida agora era, porque ainda estava fingindo? Naquela mesma noite, João foi até o prédio de Gustavo novamente. Sentou em um banco do outro lado da rua e ficou observando. Não queria invadir, nem ameaçar. Só observar. E tentar entender. Depois de algumas horas, uma jovem saiu do prédio com pressa. Era Lívia. A filha. Estava sozinha, de mochila e fones de ouvido. João, num impulso, a seguiu. Não com intenção ruim. Só curiosidade. Ela entrou em uma cafeteria próxima. João entrou também, discretamente. Sentou-se 2 mesas atrás. Observava seus gestos, a forma como mexia o café, como sorria sozinha ao ler algo no celular. Ela não tinha culpa de nada. Mas estava no centro daquilo tudo. De repente, ela derrubou o copo de café no chão. João se levantou instintivamente e ajudou. Cuidado, deixa que eu pego. Ela riu, surpresa. Nossa, obrigada. Que desastre. Acontece. Você está bem? Tudo certo. Só distraída. Dia longo. Eu te entendo, ele disse, olhando nos olhos dela pela primeira vez. Ela sorriu. João. Ele disse, estendendo a mão. Lívia. Ali, sem saber, João acabava de cruzar a linha. Porque a filha do homem que poderia ser seu pai estava prestes a mudar toda a história. Na manhã seguinte, João acordou com o celular apitando. Era uma notificação de notícia urgente. Gustavo Alencar é internado às pressas após mal súbito em evento privado. João congelou. Rapidamente abriu a matéria. Gustavo havia passado mal durante um jantar com empresários e fora levado a um hospital particular em estado de observação. Ainda não havia boletim oficial. Seu coração disparou. Pensamentos conflitantes começaram a se misturar. Seria coincidência? Castigo divino? Ou o universo conspirando? Mas então, uma nova notificação apareceu. Família pede privacidade. Apenas parentes próximos autorizados no hospital. João sentiu um aperto no peito. Parentes próximos. Ele era um deles. Mas ninguém sabia. Nem ele podia provar. Ainda assim, ele precisava ir. Vestiu a primeira roupa limpa que encontrou, pegou o trem, em menos de 1 hora, estava em frente ao hospital. Prédio moderno, vidros espelhados, recepção luxuosa. No saguão, repórteres tentavam conseguir qualquer informação. Enfermeiras andavam de um lado para o outro. João se aproximou da recepção. Boa tarde. Eu sou, ele hesitou. João Alencar. A recepcionista digitou algo. Olhou para a tela. Depois para ele. Documento, por favor. Ele entregou o RG. Ela conferiu. Pareceu desconfiar. Senhor João, seu nome não está na lista. Eu sou parente, distante. Vim só ver se ele está bem. Ela suspirou. Eu não posso autorizar. Mas, se quiser, pode aguardar no saguão. Talvez algum familiar saia e possa falar com o senhor. João assentiu. Sentou-se em uma das poltronas de couro. Ficou ali, olhando para o chão, os dedos batendo nervosos no joelho. Depois de alguns minutos, ouviu passos se aproximando. Era uma mulher de salto alto, cabelo preso, olhos firmes. Lívia. Ela ouviu. Parou. E reconheceu. João? Ele levantou. Oi. Eu vi a notícia, e fiquei preocupado. Ela sorriu, sem disfarçar a surpresa. Que bom te ver. Meu pai está estável, mas os médicos estão fazendo exames. E você? Está tudo bem? Ele assentiu. Sim, só achei que, bom, talvez fosse bom estar aqui. Ela olhou ao redor. Vem. Me ajuda a tirar a cabeça disso tudo.
Tem um jardim ali fora. Vamos respirar um pouco. João seguiu com ela até uma pequena área externa do hospital. Um jardim calmo, bancos de madeira sob a sombra de árvores bem cuidadas. Você tem uma relação boa com ele? João perguntou, tentando parecer casual. Com meu pai? Ela suspirou. É complicada. Ele é presente, mas controlado. Sempre muito ocupado. Sempre muito estratégico. E sua mãe? Faleceu quando eu era criança. Ele criou tudo sozinho. Quer dizer, com uma babá, motoristas, seguranças. O pacote completo. Mas ele tentava. Só que, sei lá. Sempre foi como se ele vivesse num teatro. Tudo impecável. Tudo ensaiado. João ouviu em silêncio. O retrato era exatamente como sua mãe havia descrito, um homem que vive de aparência. E então, Lívia disse algo inesperado. Uma vez, quando eu era pequena, encontrei ele chorando. Nunca mais vi aquilo de novo. Mas lembro de perguntar por que ele estava triste. Ele disse, porque perdi alguém que nunca me pertenceu. João arregalou os olhos. Você lembra quando foi isso? Devia ter uns 6 anos. Foi do nada. Depois agiu como se nunca tivesse acontecido. João engoliu seco. Ela se virou para ele. Mas e você? Me conta de você. Me parece alguém que carrega muita coisa calada. Ele hesitou. Queria dizer. Contar tudo. Mostrar a foto, o bilhete, o registro. Mas não conseguiu. Ainda não. Ainda não sabia de que lado ela estava. É uma história longa. Ele disse, sorrindo sem graça. Ela assentiu, compreensiva. De volta à recepção, o médico finalmente apareceu. Família do Sr. Gustavo Alencar? Lívia se aproximou. João a acompanhou sem pensar. O médico olhou os dois. Ele está consciente. Estável. Mas precisa de repouso. Permitimos uma visita rápida, de apenas uma pessoa. Lívia olhou para João. Depois para o médico. Pode ser ele? O médico franziu o senho. Ele é um amigo da família. Ela respondeu rapidamente. Ele também se preocupa com meu pai. O médico assentiu. 5 minutos. João seguiu os passos da enfermeira até o quarto 604. A porta abriu devagar. Gustavo estava deitado. Pálido, mas acordado. Sem gravata, cabelo levemente bagunçado. Seus olhos se abriram devagar ao ouvir a porta. João entrou, hesitante. O silêncio se impôs entre os dois. João, Gustavo disse. Eu imaginei que viria. João travou. Então, é verdade? Gustavo olhou pela janela. Você é filho da Vera. Isso eu sei. Mas, você não devia ter vindo até mim. Por quê? Porque isso ameaça tudo. Minha carreira. Minha família. Meu nome. Eu não quero nada seu, João disse. Eu só queria saber quem sou. Gustavo fechou os olhos. Às vezes, saber demais destrói mais do que cura. João se aproximou. Eu não vim para te expor. Eu vim porque passei a vida inteira me perguntando por quê. Gustavo olhou para ele, e naquele olhar, pela primeira vez, não havia política. Só culpa. Porque eu fui covarde. João saiu do quarto de hospital com o coração em pedaços. A última frase de Gustavo ainda ecoava em sua cabeça. Porque eu fui covarde. Não houve abraço. Nenhum pedido de perdão. Nenhuma promessa de reparação. Apenas a constatação fria e crua de um erro, ou melhor, de uma omissão de décadas. Lívia esperava no corredor, ansiosa. Quando o viu, levantou-se. E aí? Ele falou algo? João respirou fundo. Pouca coisa. Mas, confirmou o que eu já sabia. Ela franziu o senho. Como assim? Que ele guarda segredos. Segredos que não deveriam estar trancados há tanto tempo. Ela ficou em silêncio. Era visível que não entendia completamente, mas também não queria invadir. João tocou o ombro dela, levemente. Obrigado por me deixar entrar. De verdade. Ela sorriu, um sorriso sincero. Um que não vinha com a arrogância ou os filtros da alta sociedade. Quando tudo isso passar, me conta sua história. Ela perguntou. Ele hesitou. Depois assentiu. Eu te conto tudo. Em breve. Os dias passaram. Gustavo ficou em observação por mais uma semana e depois foi liberado. Não falou mais com João. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Como se aquele momento no hospital tivesse sido um respiro fora do script, que agora fora apagado do roteiro principal. Mas João não conseguia seguir como se nada tivesse acontecido.
Havia algo estranho em tudo. Como se a confissão de Gustavo fosse apenas a superfície. E ele tinha razão. Porque, na semana seguinte, tudo começou a mudar. João chegou em casa e encontrou a porta entreaberta. O coração acelerou. Entrou devagar, em silêncio. Nada parecia fora do lugar, até ver a caixa de recordações, que ficava trancada no fundo do guarda-roupa da mãe, aberta sobre a mesa da sala. Mãe? Ele chamou, com a voz tensa. Vera saiu da cozinha, assustada. O que foi? A porta estava aberta. E alguém mexeu na caixa. Ela regalou os olhos. Eu não mexi. Estava no quarto o tempo todo. João correu até a janela. Nada. Só a rua vazia. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum estranho. Mas a sensação de invasão era palpável. Acha que foi ele? Ela perguntou, quase sussurrando. João engoliu seco. Ou alguém dele. Naquela noite, ele recebeu uma mensagem de número desconhecido. Sem nome. Sem imagem. Apenas 3 palavras. Pare de cavar. Era um aviso. Claro, direto. E ameaçador. Mas o que mais o assustou foi o que aconteceu 2 dias depois. João estava no terminal de ônibus quando foi abordado por um homem de meia idade, roupas discretas, olhar atento demais. João Lima? Quem tá perguntando? Sou alguém que conhece a sua história. E quer te ajudar a não destruir a sua vida. João riu, nervoso. Ajudar? Me ameaçando? Não é ameaça. É aviso. Você mexeu em coisas que muita gente quer manter enterradas. Inclusive seu pai. João cruzou os braços. Gustavo mandou você? O homem deu um passo à frente. Não. E talvez ele também seja vítima. Mas há pessoas próximas a ele que fariam qualquer coisa para manter essa história enterrada. Como quem? O homem olhou ao redor. Depois sussurrou. O mordomo. Celso. Ele sabe mais do que aparenta. Sempre soube. Antes que João pudesse perguntar mais, o homem virou e desapareceu no meio da multidão. João correu para casa. Abriu o computador. Buscou informações sobre Celso, o homem que servia Gustavo há anos. Encontrou entrevistas, registros antigos, e uma curiosa foto de 20 anos atrás, onde Celso aparecia ao fundo de um evento de campanha, ao lado de Vera. Ele ampliou a imagem. O rosto dela era mais jovem. E sorria. Eles se conheciam. Na manhã seguinte, João tomou coragem e foi até a mansão de Gustavo. Tocou a campainha lateral, onde os funcionários costumavam entrar. Celso atendeu, com a calma de quem viu tudo. Posso ajudar? João mostrou a foto impressa. Eu quero saber a verdade. Celso olhou a imagem, sem surpresa. Sua mãe era boa. Inteligente. Doce. Diferente de tudo que aquele mundo representava. Eu avisei ele que não ia dar certo. Por que não contou a ninguém? Porque fui pago para ficar em silêncio. E porque, no fundo, também tive medo. O medo nos molda mais do que a coragem, João. Você sabia desde o início? Celso assentiu. Eu sabia antes mesmo dele saber. Só pelo jeito como ela olhava para você, ainda bebê. Era o mesmo olhar que ela lançava para ele. E mais, era o mesmo olhar que ela evitava quando falava comigo. João engoliu seco. O que mais você sabe? Celso olhou ao redor. Depois fez sinal para que ele entrasse. Tem um dossiê. Cartas. Provas. Ele nunca teve coragem de destruir. Está tudo trancado no escritório secreto. Mas se você quer mesmo a verdade, prepare-se. Porque ela vai doer. Naquela noite, João não conseguiu dormir. As palavras de Celso ecoavam em sua mente. Está tudo trancado no escritório secreto. O velho mordomo havia contado que o escritório era um antigo cômodo do porão reformado por Gustavo anos atrás. Ali, ele guardava arquivos confidenciais, correspondências pessoais, o dossiê sobre Vera e João. Era trancado com senha e só podia ser acessado por dentro da biblioteca da casa. Se quiser ver com seus próprios olhos, vai ter que entrar. Dissera Celso, com olhar resignado. No dia seguinte, Celso o ajudou a entrar. À noite, com os funcionários liberados mais cedo por conta da recuperação de Gustavo, João entrou pela entrada de serviço, trajando roupas escuras. O coração disparava. Um erro, e tudo iria por água abaixo.
Na biblioteca, Celso destravou a estante escondida atrás de um painel móvel e revelou a passagem. João desceu a escada estreita, iluminando com o celular. O escritório era menor do que esperava, mas repleto de pastas organizadas, uma mesa com gavetas trancadas e prateleiras com caixas etiquetadas por datas e códigos. Celso apontou para uma caixa com o selo 1999, particular. Está tudo aí. Vou te dar 5 minutos. Depois, não poderei ajudar mais. João assentiu. Dentro da caixa, encontrou o que mudaria sua vida para sempre. Cartas trocadas entre Gustavo e Vera, algumas apaixonadas, outras carregadas de conflito. Uma delas, escrita por Vera, dizia: Você sabe que estou grávida. Eu não quero nada de você, nem dinheiro, nem sobrenome. Só quero paz. Ao lado, uma resposta manuscrita de Gustavo, nunca enviada. Eu nunca vou poder assumir. Mas se algum dia ele bater à minha porta, espero ter coragem de olhar nos olhos dele. João ficou ali, com os olhos marejados. Mais adiante, fotos antigas, de João ainda bebê, tiradas de longe. Imagens que ele nunca vira. Alguém vinha vigiando sua vida desde sempre. E ali estavam os registros. Além das imagens, havia um envelope com resultado de DNA, nunca aberto. João o rasgou. Resultado, compatível. Parentesco de primeiro grau com 99,7% de certeza. Confirmado. Era filho dele. Não havia mais espaço para dúvida. De repente, ouviu passos. Celso voltou, nervoso. Ele voltou para casa. Alguém da equipe avisou. Você precisa sair agora. João recolheu os documentos e guardou a cópia do resultado. Deixou tudo como estava e subiu, saindo discretamente. Mas ele já tinha tudo de que precisava. Na noite seguinte, um jantar foi marcado. Gustavo havia convidado a família e alguns amigos próximos para celebrar sua recuperação. Era um evento discreto, mas simbólico. João, para sua surpresa, foi convidado por Lívia. Achei que seria importante você estar lá. Meu pai não comentou, mas acho que ele esperava te ver. João hesitou. Mas aceitou. Chegou pontualmente. A mesa estava posta com taças de cristal e louças finas. Gustavo estava sentado à cabeceira. Seu olhar encontrou o de João, e, pela primeira vez, ele não desviou. Bem-vindo. Disse apenas. Durante o jantar, conversas superficiais preenchiam o ambiente. Todos fingiam normalidade. Mas João sentia o peso no ar. Gustavo parecia pensativo. Como se carregasse uma bomba no bolso do paletó. E então, no final, ele se levantou e bateu levemente na taça. Eu queria dizer algumas palavras. Todos silenciaram. A vida nos dá muitas chances de acertar. E outras tantas de errar. Eu cometi erros. Muitos. Por medo, por vaidade, por orgulho. João sentiu o coração apertar. Mas nos últimos dias, eu percebi que a verdade não pode ser enterrada para sempre. E que o sangue fala mais alto do que qualquer discurso de campanha. Olhou diretamente para João. Há anos, eu guardo um segredo. Um que não orgulha, mas que me define. Um filho. Um erro para alguns, um milagre para mim. Todos se entreolharam. João, disse, a voz vacilando. Você é meu filho. E eu peço desculpas por cada ano que você passou sem saber disso. Um silêncio mortal se instalou. Lívia arregalou os olhos. A madrinha, sentada ao lado, deixou a taça cair e se espatifar no chão. Celso, parado ao fundo, abaixou a cabeça. João se levantou devagar. Respirou fundo. Eu não vim aqui por dinheiro. Nem por sobrenome. Vim porque mereço saber quem eu sou. E porque, apesar de tudo, ainda queria ouvir isso da sua boca. Gustavo assentiu, com os olhos úmidos. Obrigado, por vir. Lívia, chocada, não conseguia falar. Mas olhava para João com uma mistura de surpresa, empatia, e algo mais difícil de definir. As semanas seguintes ao jantar foram um turbilhão. A notícia do reconhecimento público caiu como uma bomba nos bastidores da política. Embora Gustavo não tenha feito pronunciamentos oficiais, o jantar se espalhou como um sussurro entre empresários, jornalistas e figuras da alta sociedade. Alguns o acusavam de fraqueza. Outros, de coragem. Mas ninguém ficava neutro. João, no entanto, tentava manter a vida no eixo. Não queria fama. Muito menos os holofotes. Queria respostas, e, quem sabe, alguma paz. Mas a calmaria não durou. 15 dias depois do jantar, na manhã de uma terça-feira chuvosa, João recebeu uma ligação de Lívia. A voz dela estava embargada. Meu pai teve um infarto fulminante. Ele morreu ontem à noite. João não conseguiu responder.
O silêncio do outro lado da linha disse tudo. Ela desligou sem dizer adeus. O velório foi discreto, mas repleto de figuras públicas. Políticos, empresários, velhos aliados e falsos amigos. Todos com ternos escuros e rostos fechados. João ficou à margem da cerimônia. Lívia o abraçou, mas estava visivelmente distante. Não por rejeição, mas por choque. Aquilo tudo a pegara desprevenida. Ao lado do caixão, Celso se aproximou. Ele queria te dizer mais coisas. Estava preparando algo. Mas não teve tempo. João apenas assentiu, sem conseguir falar. Uma semana depois, veio o momento mais esperado por todos, a leitura do testamento. O advogado da família, um homem grisalho de nome Pompeu, convocou os herdeiros diretos à sala de reuniões no escritório de advocacia. Estavam presentes Lívia, João, Celso, representando os funcionários da casa, que poderiam ser citados, e 2 empresários próximos à família. Pompeu começou. Gustavo Alencar, em pleno juízo, registrou este testamento há menos de um mês. Após revisar cláusulas antigas, adicionou novos documentos, incluindo uma carta final. Ele abriu uma pasta de couro e começou a ler. A minha filha, Lívia Alencar, deixo 45% de todos os bens, propriedades, ações e investimentos. A fundação que leva o nome da minha falecida esposa, deixo 10%. Aos meus funcionários, em especial Celso Rodrigues, deixo uma quantia simbólica de gratidão. E ao Sr. João Lima da Cruz. João prendeu a respiração. Deixo os 45% restantes, com a condição de que ele aceite o sobrenome Alencar formalmente e dedique parte da herança a ações sociais, conforme detalhado em anexo. Todos se entreolharam. Lívia arregalou os olhos, surpresa. O silêncio que se seguiu parecia durar uma eternidade. Pompeu continuou. Caso João recuse, os bens destinados a ele serão revertidos à Fundação Alencar. João estava estático. Não era pelo dinheiro. Era pelo simbolismo. Gustavo havia deixado quase metade de tudo. E mais do que isso, tinha oficializado o vínculo com ele, na frente do mundo. Há ainda uma carta pessoal, disse Pompeu, entregando um envelope lacrado a João. João abriu com mãos trêmulas. Asterisco filho. Eu demorei a vida inteira para entender o que realmente importa. Talvez eu só tenha me tornado pai no momento em que te reconheci como filho. Te deixo bens, porque o mundo mede valor assim. Mas o que realmente quero te deixar, é a chance de fazer diferente. Seja melhor do que eu fui. E, se puder, me perdoe. Gustavo asterisco. João dobrou a carta, emocionado. Não chorou. Mas sentiu um alívio. Como se, enfim, tivesse encerrado um capítulo que durará a vida inteira. Mas nem todos ficaram satisfeitos. Nos dias seguintes, João começou a receber mensagens anônimas, comentários maldosos na internet, sussurros desconfortáveis. Chamavam-no de oportunista. Diziam que era um golpe ensaiado. Alguns até insinuaram que ele havia se aproximado de Gustavo em seus últimos dias para influenciar o testamento. A pressão aumentou. Lívia, por sua vez, estava em silêncio. João tentou ligar. Mandou mensagens. Mas ela não respondeu. Até que, uma semana depois, eles se cruzaram por acaso num evento beneficente que Gustavo costumava frequentar. Ela estava com um vestido preto simples. Lida, mas fria. Oi, João disse, hesitante. Ela olhou. Forçou um sorriso. Oi. Podemos conversar? Ela olhou ao redor, depois assentiu. Foram até um canto mais reservado. Você acha que eu pedi isso? Ele começou. Que eu quis essa herança? Eu não sei mais o que pensar, João. Foi tudo tão rápido. Meu pai mudou o testamento, te trouxe para dentro da família, e morreu. Acha que foi armação? Não. Ela respondeu. Só acho que eu fui a última a saber de tudo. E isso, me doeu. Eu nunca quis competir com você. Só queria entender quem eu era. E quando ele finalmente me deu uma resposta, morreu. Ela respirou fundo. Ele amava você. Eu vi nos olhos dele. E, para ser sincera, eu também senti algo. João encarou ela por alguns segundos. O mundo parecia mais silencioso ali. O que a gente faz agora? Ele perguntou. Ela deu um leve sorriso. A gente respira. E depois, decide juntos. Nos dias que seguiram a leitura do testamento, João sentiu o peso de um novo sobrenome. As pessoas o olhavam diferente. Alguns com respeito, outros com desconfiança. Era como se ele tivesse deixado de ser João Lima e se tornado, oficialmente, João Alencar. Mas o nome vinha carregado. Lívia, embora mais aberta, ainda mantinha certa distância.
Eles trocavam mensagens e tentavam se aproximar aos poucos, mas havia uma nuvem entre os dois, feita de passado, de dúvidas, de feridas recentes. E então, tudo virou de cabeça para baixo de novo. Numa manhã chuvosa, João foi chamado ao mesmo escritório de advocacia que lera o testamento. Pompeu, o advogado, o esperava com um envelope marrom em mãos. Recebemos uma contestação formal do testamento. De quem? Pompeu hesitou. De um homem chamado Marcelo Vasques. João franziu o senho. Nunca ouvi esse nome. Ele afirma ser filho biológico de Gustavo Alencar. E tem um exame de DNA que alega comprovar isso. João sentiu o ar escapar. Isso é verdade? Ainda estamos verificando. Mas, o exame é recente. E feito por um laboratório confiável. João ficou em silêncio por um momento. E o que isso muda? Se for confirmado, e se houver provas de que Gustavo sabia da existência dele, pode haver revisão do testamento. Ou até disputa judicial. Ele sabia? João perguntou, de repente. Pompeu pareceu desconfortável. O Sr. Gustavo deixou algumas notas manuscritas. Há menções vagas a um caso que teve, muitos anos antes de conhecer sua mãe. Não há confirmação. Mas, há sinais. João saiu dali com a cabeça girando. Outro filho? Alguém que também vivia à sombra de um homem que só sabia se calar diante da verdade? 2 dias depois, João recebeu um e-mail. Assunto: precisamos conversar. Remetente: Marcelo Vasques. João. Não quero brigar. Mas quero saber por que ele reconheceu você, e não a mim. Nos encontramos? Marcelo. João respondeu apenas com o nome de um café discreto no centro da cidade. Marcado para a manhã seguinte. Quando Marcelo chegou, João sentiu um arrepio. Era como olhar para uma versão espelhada de si mesmo, mais velho, talvez uns 7 anos a mais, mas com traços semelhantes. Os mesmos olhos escuros. A mesma expressão de cautela. Então, você é meu meio-irmão? João arriscou. Marcelo sorriu, sem humor. Se o exame estiver certo, sim. Mas não se preocupa. Não quero nada seu. Também não era meu. Era dele. João respondeu, seco. Justo. Por que só agora? Marcelo suspirou. Minha mãe me contou há 2 meses. Ela ficou doente. Achou que era hora de revelar. Eu fiz o teste escondido. Depois, quando vi a notícia do testamento, vi você. E pensou que eu estava me aproveitando? Marcelo não respondeu. Em vez disso, tirou do bolso uma fotografia amarelada. Nela, um homem jovem, Gustavo, mais novo do que João jamais vira, abraçado a uma mulher morena, sorridente. Minha mãe. Ele nunca soube de mim. E mesmo assim, ela me amou. Criou sozinha. Sem nada. Talvez, no fim das contas, a gente tenha mais em comum do que pensa. João olhou para ele, avaliando. E agora? Marcelo deu de ombros. Você já teve o que eu nunca tive. Reconhecimento. O sobrenome. Um último olhar. Mas se tiver espaço, a gente pode tentar construir algo. Como irmãos. João não respondeu de imediato. Olhou para fora da janela. A chuva batia no vidro com calma. Não sei se sei como é ter um irmão. Mas se você quiser, podemos começar. Marcelo sorriu. Dessa vez, de verdade. Nos dias seguintes, Pompeu confirmou que Marcelo não era citado no testamento, e que Gustavo provavelmente nunca soube da existência dele. Com base nisso, não haveria disputa judicial. Mas João se adiantou e propôs algo inesperado: dividir voluntariamente parte da herança. Não é pelo dinheiro, disse ele a Pompeu. É por justiça. Se meu pai tivesse conhecido ele antes, teria feito o mesmo. A mídia recebeu a notícia com surpresa. Muitos chamaram João de herdeiro ético. Outros zombaram, dizendo que ele estava tentando limpar a imagem da família. Mas João não ligava. Ele, enfim, começava a entender quem era. E quem queria ser. Era uma tarde de céu limpo, o tipo de dia em que nada parecia errado no mundo. João caminhava lentamente pela calçada de um bairro tranquilo de São Paulo, onde ficava a sede da recém-fundada Fundação Gustavo Alencar para a Educação Popular. Aquela seria a primeira vez que entraria no prédio depois da decisão que tomara, uma decisão que mudaria tudo. 3 semanas haviam se passado desde o encontro com Marcelo. E,
Apesar de todas as feridas, as dores e os segredos revelados, João sentia algo inédito dentro de si, leveza. Ele passava a vida inteira tentando descobrir quem era. Agora que sabia, a pergunta se transformava: o que faria com isso? No interior do prédio, alguns jornalistas aguardavam, câmeras posicionadas. Lívia estava lá, vestida com simplicidade e ao mesmo tempo com firmeza no olhar. Marcelo, discretamente presente, observava a cena de um canto, com as mãos no bolso. Quando João subiu ao púlpito improvisado, os flashes começaram. Ele ajeitou o microfone. Respirou fundo. E então falou, com voz firme. Quando descobri quem era meu pai, achei que estava resolvendo um mistério da minha vida. Mas percebi que estava apenas começando uma nova história. Fez uma pausa. Todos estavam atentos. Gustavo Alencar não foi um pai presente. Mas, no fim, foi honesto comigo. E com isso, me deu o que mais importa: a liberdade de escolher que tipo de homem eu quero ser. Alguns cochichos no fundo da sala. Lívia manteve o olhar fixo em João. Marcelo também. Hoje, oficialmente, anuncio que abro mão da maior parte da herança que recebi, deixando apenas o suficiente para minha sobrevivência modesta. O restante será doado à fundação, sob supervisão de um conselho independente, com foco em educação gratuita para jovens de comunidades carentes. Mais um burburinho. Uma jornalista levantou a mão, surpresa. Senhor João, por quê? João sorriu. Porque não fui reconhecido por status. Nem quero ser lembrado por um sobrenome. Quero ser lembrado pelo que escolhi fazer com ele. Lívia levou a mão à boca, emocionada. Marcelo apenas fechou os olhos, assentindo discretamente. João desceu do palco. As palmas vieram, espontâneas. Ele não esperava aquilo. Mas não recusou. Recebeu como quem aceita não um elogio, mas uma confirmação íntima: estava fazendo o certo. Depois do evento, ele saiu para respirar. Parou em frente ao prédio. Lívia veio atrás dele, com passos calmos. Você realmente fez isso? Ela disse. Não era meu, Lívia. Nunca foi. Ela balançou a cabeça, com um sorriso nos lábios. Mas ninguém esperava. Nem eu. Você ficou brava? Eu fiquei com medo. Medo de perder o último elo que me restava com meu pai. Mas hoje, acho que ele teria se orgulhado. João sorriu, sem pressa. O que vem agora? Ela o encarou, séria. Acho que agora, você pode começar a viver sua vida. Do jeito que quiser. E você? Vai sumir de novo? Não dessa vez. Eles ficaram em silêncio. O sol começava a se pôr. Dias depois, João voltou para o bairro onde crescerá. Levava consigo apenas uma mochila. Sentou-se no banco da praça onde brincava quando criança. Ao lado, sentou-se Marcelo. Você realmente é maluco, sabia? Ele disse. João riu. Prefiro o livre. Teve o mundo nas mãos. E escolheu abrir. Porque eu sei como é viver sem nada. E porque ninguém constrói um legado sozinho. Marcelo estendeu a mão. João apertou. E naquele gesto simples, construíram algo mais forte que herança: irmandade. Alguns meses depois, João foi visto abrindo uma pequena escola comunitária, junto com Lívia e Marcelo. Não havia placas com nomes de famílias ricas, nem discursos políticos. Só crianças, sorrisos e cadernos. E uma frase escrita na entrada, sem autoria declarada. O sangue pode definir a origem. Mas são as escolhas que constroem o nome.